falar de empresas humanas, qual que é a sua visão sobre Qual que é a isso? visão de empresa humanizada, empresa mais humana, né? Eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que olhar é um pouco para a história, Marcos. Aham. Até muito pouco tempo atrás, a gente ouvia muita frase assim: você tem que agarrar uma oportunidade com unhas e dentes, né? Porque você não tem muitas oportunidades passando na sua vida. O cavalo de Napoleão só passa uma vez, não é uma coisa parecida com isso. Então, a gente tem muito poucas oportunidades, realmente boas oportunidades no mercado. E isso mudou. Hoje existe um volume muito grande de oportunidades, muito grande. E começou a fazer diferença para as empresas ter as pessoas alinhadas para que você possa não só pegar muitas oportunidades, porque agora não é mais a melhor oportunidade, é a velocidade com que você pega as oportunidades, né? E também a forma como você trata o cliente. O consumidor, antigamente, você não tinha muitas empresas. Você queria comer uma bolacha, você tinha uma ou duas marcas de bolacha. Hoje você tem milhões de marcas de bolacha. Qualquer serviço que você pensar, provavelmente você vai pensar em zilhões de concorrentes. Então, como é que faz para você conseguir aproveitar muitas oportunidades, ou seja, ter uma empresa muito ágil? Como é que faz para você tratar muito bem o cliente? Como é que faz para você enxergar muitas oportunidades dentro do negócio se as pessoas não estão felizes, se elas não estão satisfeitas? Então, o primeiro ângulo da gestão humanizada, ele vem, eu acho que de uma necessidade, que é o empresário começou a ter muita necessidade que, de fato, ele não tenha máquinas dentro da empresa, ele tenha seres humanos. A parte bonita do ser humano, que é criar, que é cuidar de outros seres humanos, que é trocar, é dar amor, né? Conseguir atender bem. E é muito difícil se a pessoa está triste na empresa, se ela está sendo oprimida na empresa. Quando a gente se volta exclusivamente para o processo gerencial, com a finalidade de produzir lucro, a nossa tendência natural como empresários é a gente acabar esquecendo que quem está operando toda essa máquina, quem está, na verdade, construindo toda essa máquina, são seres humanos, e a qualidade dessa máquina que está sendo construída depende da felicidade dessas pessoas. Então, primeiro vem dessa necessidade. E o segundo lugar de onde vem essa coisa da humanização é também um pouco da consciência. Antigamente as pessoas, os empresários, né, eles precisavam ser muito mais corajosos do que os empresários de hoje. Ainda tem que ser muito corajoso, mas antigamente era raro, era um herói completamente. Hoje já é um sonho da molecada ser empreendedor, né? Então, nesse universo de muito mais empresários, a gente tem empresários que ousaram trabalhar diferente e aí começaram a provar que, cara, dá para ter negócios que têm um nível de consciência maior. O que é um nível de consciência maior? É que eles consigam incluir no plano dele a felicidade deles, consigam incluir a felicidade do cliente, a justiça com o cliente, consigam incluir a felicidade do colaborador, a justiça com o colaborador. Então, começamos a ter muitas referências. E aí, antes a gente não tinha referência para se espelhar. Hoje você diz assim, será que vale a pena ter um negócio que é só para dar lucro? Ou será que não vale a pena ter um negócio que possa dar lucro, mas que primariamente ele cumpra um papel social, etc. Então a gente começou a ter referências que pensam diferente. Então, falando especificamente de mim, eu acho que eu sou muito influenciado pela minha história primeiro, né? Que eu cansei de só olhar para dinheiro, e principalmente porque eu comecei a ver negócios que me inspiraram. Puxa, eu queria ter um negócio que eu me orgulhasse quando eu fosse dormir à noite, que eu tivesse orgulho de ir trabalhar de manhã, que eu não quisesse sair no final do dia, e que não só eu sentisse a mesma coisa, que mais do que eu, que toda a equipe fossem amigos trabalhando, construindo esse mesmo negócio. Não fosse somente pessoas que fizessem parte do meu projeto, mas que fizéssemos parte juntos de um mesmo projeto. Como eu vi que isso era possível, eu comecei a experimentar, até que quando eu vi, esse sonho estava se realizando. Eu via muitas pessoas felizes na empresa, e as teses começaram a se confirmar. Será que vale a pena dividir o lucro com o empregado? Será que vale a pena dividir a decisão com o colaborador? Será que vale a pena dividir um pedaço da empresa até com o colaborador? E essas teses foram se confirmando. Hoje, eu acho que é muito mais fácil para mim fazer assim do que simplesmente eu ter que centralizar tudo em mim mesmo. Você trouxe aí algumas palavras que comumente não são relacionadas a empresas. Amor, justiça, felicidade. E realmente, talvez algumas décadas atrás, esses termos não combinassem ou fossem mais difíceis de serem inseridos dentro da empresa, mas a realidade mudou muito. Mudou muito. Tem um outro aspecto também que eu acredito que puxa as empresas para serem mais humanas, porque para mim, no futuro, você ter uma gestão mais humana
Não vai ser nenhuma escolha, vai ser um requisito requisito. básico. Exatamente. Por quê? Porque a competitividade pelos talentos está cada vez maior. Você disse aí, né? Antigamente, se eu quisesse comer uma bolacha, me remetia 2, 3 marcas. Hoje eu digito aí na internet, eu acho 50 opções. Então, como é mais concorrido trazer o cliente, os produtos estão melhores, o atendimento está melhor, a proposta de valor está melhor. Está acontecendo agora a concorrência pelo cliente interno, pelos colaboradores, pelos melhores colaboradores. Então, as empresas que não se diferenciarem, né, com uma gestão mais humana, com uma melhor gestão de pessoas, né, com atributos que você trouxe aí, elas não vão ter bons colaboradores. Elas vão ter só gente ruim. E só gente ruim não faz negócios bons, por mais que você tenha uma boa estratégia, você tenha capital, você tenha um bom produto. Então, não vai ser... Quanto mais o tempo passar, vai deixar de ser opção eu trazer essa questão do humano, né? Outra palavra que comumente a gente não vê, né? Um ser humano, né? Cada vez mais, quanto mais o tempo passar, não vai ser opção eu ter uma gestão humana. Vai ser, assim, uma obrigação, de fato, ali no dia a dia. Perfeito. Agora, meu amigo, você comentou, né, alguns pontos que eu sei que a Eduz tem programas, né? E tem alguns mitos, alguns dilemas, né, dos empresários. Como, por exemplo, devo dividir o meu lucro ou não com o colaborador? Né? Você acredita que, de fato, isso é saudável? E por quê? E como que a Eduz faz isso hoje na prática? Como que a Eduz trabalha isso ou não? Perfeito. Bom, eu acho que cada vez mais as pessoas, em geral, elas vão buscar coerência entre fala e atitude. Quando eu falo pessoas, colaboradores, parceiros, clientes. Cada vez mais vai ficar muito visível essa coerência. Se a gente pegar esse efeito pós-pandemia, a gente está ouvindo falar de muitas empresas que estão tendo dificuldade para trazer seus colaboradores de volta para a empresa. E aí o empresário, muitas vezes, fica desesperado, né? Não, tem que voltar, vou forçar a barra, quem não vier, vou demitir. Se eu for pelo ângulo do medo, que você começou a falar, se você não se humanizar, você não vai ter mais negócio, você não vai ter mais colaborador, muitos empresários estão aceitando que os seus colaboradores não voltem por medo de não ter equipe. Por quê? As pessoas se falam e dizem assim, não, eu quero trabalhar num lugar híbrido ou num lugar que possa ser home office. E aí está acontecendo esse fenômeno da não opção, né? Um pouco parecido, do meu ponto de vista, vai acontecer com relação o compartilhamento da riqueza gerada pela empresa. Uma empresa, antigamente a gente via assim, o empresário tem risco, o colaborador não tem risco. Pelo risco que o empresário corre, ele tem direito a 100% do bônus, 100% do lucro, né? Se falava muito isso, era justificativa para não haver distribuição. Só que, ao mesmo tempo, esse mesmo empresário que pensava assim, ele subia, né, vamos dizer, no palanque da empresa, sentava de frente aos seus colaboradores e dizia, olha, eu quero que vocês tenham um comportamento de dono. Contratava empresas de consultoria de RH para dar treinamento, para desenvolver o comportamento de dono no seu colaborador. Mas peraí, será que de verdade ele queria que esses colaboradores tivessem comportamento de dono? Porque o dono, ele corre risco junto e ele ganha bônus junto. Mas se só um corre risco e só um ganha bônus, não é comportamento de dono autêntico. O falado começa a destoar do que é vivido. Então, indo aí especificamente para o caso da Eduz, o que me motivou muito a começar a pensar nisso foi exatamente essa observação dessa incoerência. Por que eu vou falar que eu quero pessoas com comportamento de dono se elas de verdade não passam pelo que eu passo? Né? E aí teve um caso muito legal que foi a primeira vez que eu experimentei num ambiente de muito risco esse fenômeno. Quando a empresa estava nascendo, nós tivemos uma situação em que meu dinheiro, antes da empresa dar lucro, iria acabar. E eu estava muito insatisfeito com a falta de comportamento de dono da minha equipe. Ou seja, eu acreditava que eles deveriam estar gerando muito mais resultado, produzindo muito mais do que eles de fato estavam. E eu ali naquele estresse, ficava até 10 horas da noite na empresa, e eu não via a equipe na mesma vibração, na mesma vibe. E aí eu fui muito sincero, eu chamei eles numa mesa, éramos 10 pessoas mais ou menos, chamei eles numa mesa e expliquei a situação. Gente, desse jeito a empresa vai falir, porque vai acabar o dinheiro antes dela dar lucro, e eu não acho que vocês estão na mesma frequência que eu. Talvez você esteja pensando, se a empresa falir,
vocês vão arrumar outro emprego. Talvez vocês não estão achando que a empresa vai falir, mas eu estou vendo que a empresa vai falir. Então, eu tomei uma decisão. Eu vou falir antes que ela vá à falência sozinho. Eu estou fechando essa empresa e vou pagar o que eu devo a vocês e tal, para que eu não chegue num momento que eu não consiga mais pagar vocês. Só que eu vou abrir uma segunda empresa, que começa só comigo mesmo. Essa empresa, ela vai existir e nem que ela leve 10 anos para dar lucro, ela vai existir. E se alguém quiser entrar comigo nesse barco, vamos fazer o mesmo produto, lidar com o mesmo cliente, mas só que a gente tem que trabalhar o dobro e ganhar metade. Se vocês toparem, vamos comigo nesse barco. Porque esse é o comportamento de dono que eu estou tendo. Então, vamos ter junto comigo. E, para minha surpresa, todos aceitaram receber metade, né? Ou seja, correr o risco junto comigo, né? Na ideia de, não, realmente estamos construindo. Eu propus a eles, eles disseram sim. Aí eu disse, não, é verdade esse negócio. E quando a empresa deu lucro e começou a dar certo, a Eduz começou a dar certo, eu peguei uma parte da empresa e distribuí com eles. Então, eu disse, peraí, tem que ter uma coerência entre a fala, né, o discurso e a atitude. E desde esse momento eu comecei a ver, não, eu tenho lucro, eu boto dinheiro no bolso, eles vão botar dinheiro no bolso. Né? Se eu tomo prejuízo, se a eficiência da empresa está baixa, eles têm que sentir no bolso deles a eficiência baixa também. E desde então eu passei a fazer distribuição de lucro, um percentual anual separado para distribuir, 10% a gente distribui com os colaboradores em múltiplos de salários. A gente passou a criar um programa que as pessoas podem investir o seu próprio capital na empresa. Eu não investi meu capital, por que eles não podem investir o capital deles na empresa? E esse dinheiro ele é remunerado, assim como eu sou remunerado pelo capital que eu investi na empresa, né? Então, eu tenho o lucro, a tomada de decisão, eu passei a dividir também. Então, várias das coisas que eu tomaria a decisão sozinho, eles passaram a ter poder de tomar decisão. Então, a grande motivação é essa. Você perguntou, será que é viável? Isso é importante? Faz sentido? Para mim, o futuro ele está nesse lugar. Se você tiver uma explicação muito clara por que você tem que ficar com todo o lucro e fizer sentido essa explicação, você tem que se ater a essa explicação e falar a verdade para as pessoas. Agora, se você acha que eles têm que ter comportamento de dono, você tem que ter comportamento de sócio com eles também. Que legal. Né? Você transformou os colaboradores em donos da empresa, não com discurso, não contratando uma consultoria que vai lá e fala, vocês têm que ter atitude de dono, mas com atitudes práticas. Exatamente. Né? Dando espaço para tomada de decisão, criando participação nos lucros e criando um programa para que eles possam investir na empresa e ter ali o retorno com o crescimento da empresa. Exatamente. E realmente, quando você tem ali os colaboradores, que eles param de ir para a empresa somente pelo salário no final do mês, e eles passam, né, aí para a empresa, pensando na construção de longo prazo, pensando no resultado de última linha, mas também ali, né, em viver um bom ambiente, os resultados explodem.